Olá, camaradas, mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João. Nós vamos falar hoje pelo tema do título, já deixa claro, que é a crise do capitalismo brasileiro, basicamente explicando que nós estamos maduros para o socialismo. Esse texto é inspirado num artigo do Edmilson Costa, tá? Eu vou deixar linkado o texto dele e o meu livro sobre a crise sistêmica do capitalismo, uma teoria unificada do marxismo que explica a crise da nossa época, tá? Então os dois textos estão, vamos dizer assim, ligados. Então eu vou deixar na descrição os dois, tá bom? O texto do Edmilson, que é uma inspiração, eu não concordo todo com ele, mas é uma inspiração, e o livro A Crise Sistêmica, para vocês, caso queiram ler, para entender a crise de nossa época, tá? Primeira coisa que eu tenho que deixar claro que é uma confusão muito constante. Um dos problemas do pensamento humano é que às vezes confunde forma e conteúdo, essência e aparência. Eles são um, mas eles são também dois, tá? E quando a gente fala que o Brasil está maduro para o socialismo, quer dizer que a gente vai fazer uma revolução amanhã de manhã, e não é. A estrutura da sociedade brasileira está madura para o socialismo, mas a conjuntura pode não estar madura. Eu advogo que daqui a alguns anos é possível uma revolução no Brasil se a gente for organizado, tá? Mas, e se as circunstâncias permitirem, por exemplo, uma crise mundial que afete duramente o Brasil, mas a conjuntura no momento não é revolucionária, a gente está numa situação defensiva, numa situação reacionária, sendo mais preciso no conceito, uma situação ofensiva, mas numa situação reacionária, tá? Mas a etapa que a gente entrou, a estrutura que a gente está no Brasil é uma estrutura que já está madura para o socialismo, muito mais do que a China, muito mais do que a Rússia de 1917. Assim, é incrível as mudanças que o Brasil passou em basicamente 100 anos, tá? E o Brasil de 1930 não era maduro para o socialismo, o de hoje é. Eu vou tentar demonstrar isso aqui de forma clara, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos da economia nós vamos para as classes sociais, das classes sociais a gente vai para a chamada superestrutura subjetiva. É a mentalidade, as organizações sociais e as mentalidades. Como está a mentalidade do povo brasileiro? A mentalidade é o que a gente tem que disputar, né, com os nossos partidos comunistas para fazer a revolução socialista. Então a gente vai debater esses três elementos: a economia, que é essa base da infraestrutura, a estrutura, que são as classes, e a superestrutura, que são as instituições que disputam mentalidades, que organizam a sociedade, e a mentalidade das pessoas, das classes, das pessoas, tá? Então assim a gente abarca a totalidade da sociedade, tá bom? A gente abarca a totalidade da sociedade, fazendo uma análise não da conjuntura, mas da estrutura social do Brasil. Primeira coisa é economia, tá? Nós somos um dos países mais industrializados do mundo. Isso não é pouca coisa. A terceira revolução industrial na indústria é algo em torno de 6%, ou seja, indústrias automatizadas são 6%. Mas eu já conheci fábrica de cimento automatizada no Brasil, fábrica da Tramontina automatizada no Brasil, produção de faca tradicional do Brasil automatizada, produção de cuscuz, que é um produto nordestino automatizado. Então nós temos uma indústria que é a da segunda revolução industrial, mas temos já elementos da terceira revolução industrial, de tal forma que nós somos um dos países mais industrializados do mundo. E até a década de 80, a indústria mundial vinha para o Brasil, né? A Ford, a GM e tudo mais. Depois, quando a China voltou para o capitalismo, a nossa indústria começou a entrar em decadência. Mas isso é importante porque a decadência da indústria, ela vem depois que a gente se industrializou muito. Então, nós temos um grande parque industrial, tá? Desigualmente distribuído no Brasil, mas temos um gigantesco parque industrial, e que ele está começando a entrar em decadência. Só que essa decadência é um sinal de decadência do sistema no Brasil, logo é um sinal do socialismo, tá? Tanto a industrialização elevada, tanto a decadência dessa industrialização desde a década de 80, são ambos sinais de socialismo, porque
facilita implementar o socialismo, ter uma grande indústria, e a decadência da indústria empurra a gente a revolucionar a sociedade. Uma coisa que não é critério, porque a revolução é mundial, mas é importante, a gente tem muita matéria-prima para a indústria, para a economia. E isso é um facilitador, ele não determina o socialismo isolado. O socialismo não pode existir isolado, porque a matéria-prima, por exemplo, é mundial. Existe em alguns países, não existe em outros. Então você precisa da matéria-prima mundial, né? Então assim, você não consegue implementar o socialismo no seu país, mas a gente consegue resistir um tanto no Brasil se a gente fizer a revolução, porque a gente tem muita matéria-prima, muitos tipos de matéria-prima, tá? Mas de qualquer forma, isolado, uma revolução, se o Brasil for o primeiro país do mundo a fazer uma revolução socialista, essa revolução tem que se espalhar para o resto do mundo, tá? É uma coisa natural. Socialismo e capitalismo não conseguem conviver, tá? Isso se sabe desde Marx. Terceiro fator, a agroindústria. Nós temos uma indústria agropecuária que não é aquela indústria do vaqueiro tradicional, aquela indústria tradicional. Nós temos uma indústria mecanizada, moderna. Nós não temos mais cana-de-açúcar tirada por trabalhador precarizado. Nós temos a cana-de-açúcar tirada por máquinas. Muitas vezes já está se implementando máquinas automáticas, drones. Então nós temos uma grande propriedade rural, uma gigantesca propriedade rural tecnológica, com relações capitalistas bem desenvolvidas, tá? Não é aquela indústria atrasada do coronel de tempos atrás, é muito desenvolvida. Até aqui no Piauí isso é muito desenvolvido, aqui no meu estado, que é o Piauí. Isso tem consequências. Por exemplo, a gente vai poder fazer com que parte da produção que não vai para feijão, arroz, passe aí para feijão, arroz. Então a gente vai ter produtos. A fome vai ser o passado do Brasil, né? Porque nós temos uma indústria mecanizada, uma grande produção que pode produzir produtos de primeira necessidade da sua população, e assim a fome deixa de existir. Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Tá. E a fome deixa de existir, certo? Então, assim, aqui eu vou fazer um debate bem, assim, difícil, porque eu sou uma das poucas pessoas que defende isso na esquerda marxista, inclusive. A reforma agrária é uma pauta da revolução burguesa, tá? É uma pauta capitalista, é da pequena propriedade para pequenos produtores. Ela não é uma pauta da revolução socialista. Quando o capitalismo precisou enfrentar o poder feudal, precisou enfrentar o senhor feudal e precisou dar terras aos camponeses. Aí fez a reforma agrária. A nossa tarefa não é a reforma agrária. A reforma agrária é importante, a gente vai fazer alguma reforma agrária, não vamos deixar de fazer, mas o central é unificar todas as grandes terras, tá? As grandes terras, as pequenas propriedades, um rancho. As propriedades médias não vão ser estatizadas, não vão ser colocadas sob controle dos operários. Mas as grandes propriedades, as proletarizadas, em que são operários agrícolas que trabalham, se tornarão uma empresa só do campo. E aí isso vai permitir escala de produção. Com escala de produção a gente vai poder exportar grãos, e assim ter riqueza para financiar a importação. A gente vai poder controlar os efeitos sobre o meio ambiente, tá? Proteger o meio ambiente, e a gente vai poder ter escala. Então escala é muito importante, produtividade alta é importante para não haver fome, inclusive, tá? Então nós vamos estatizar as grandes empresas agrícolas, não necessariamente fazer alguma reforma agrária será feita, tá? Mas não é o central. Isso é permitido pela configuração atual do campo, que é altamente tecnológico, é desenvolvido e tudo mais. E por último, os bancos. Nós temos 2 grandes bancos estatais, 3 com a BNDES e concentração bancária altíssima. Esses bancos se transformaram numa máfia, né? E eles degeneram a sociedade brasileira, ou seja, o fato deles comprarem o poder de Estado, eles terem controle sobre o poder real e controlar a economia é um sinal do socialismo pela grande concentração dos bancos. No socialismo nós vamos ter um banco único enquanto houver dinheiro, tá? Então isso já não é que nem os Estados Unidos tem 5.000 bancos, isso tem vantagens e desvantagens. Mas nós vamos concentrar num só banco estatal todas as operações e todos os negócios e tudo mais.
Mas o desenvolvimento bancário é altíssimo no Brasil, já é um sinal de socialismo. Tá? O comércio também não... Existe o pequeno comerciante e vai existir por um bom tempo. É muito fácil abrir um pequeno comércio, mas o grande comércio, quase todos os bairros do país tem um supermercado, um hipermercado. Então nós vamos poder unificar, estatizar a produção, a distribuição de produtos no socialismo, porque a gente já tem as primeiras formas de depósito. Os primeiros depósitos são os atuais supermercados, hipermercados que existem no centro, existem nos bairros e tudo mais. Então nós vamos poder unificar. Já temos mais um sinal do socialismo. Por último, na parte propriamente econômica, nós estamos muito integrados ao mercado mundial. O mercado mundial depende do Brasil e o Brasil depende do mercado mundial. Isso facilita tornar internacional a revolução. Uma revolução no Brasil tende a arrastar pelo menos a América Latina inteira consigo, tá? E transformar a América Latina inteira numa pátria socialista. Isso é importante. Vamos para a questão das classes agora. Primeiro que a burguesia se tornou parasita, tá? Então, os grandes empresários, os ricos, não investem tanto porque eles lucram muito na dívida pública, em jogos financeiros, com os bancos. Então, boa parte da classe dominante, realmente dominante, alguns bilionários e milionários, se tornaram parasitas. Nós temos uma das maiores classes operárias do mundo. Isso é muito importante, assim. Isso facilita a revolução. Eu vou debater isso no próximo vídeo. Um país com baixa classe operária pode fazer uma revolução socialista também, inclusive com liderança operária ou sem liderança operária. Mas é um ponto para nós, a gente tem uma das maiores classes operárias do mundo e muito combativa, certo? O Brasil beirou uma revolução na década de 80 com o movimento operário, que gerou Lula, gerou Zé Maria, gerou o PT, gerou o PSTU. Então, assim, nós temos uma das classes operárias mais concentradas do mundo. Ela é concentrada e ela é numerosa, tá? Ela tem um peso social gigantesco. Isso pesa em favor do socialismo. Segundo é que os salários gerais tendem a se achatar, a se igualar. Isso quer dizer que há um setor precário, de vida precária, que não é operário. Por exemplo, nós temos servidores públicos que ganham um salário mínimo. Nós temos autônomos, nós temos funcionários, pessoal do setor de serviços, que ganham pouco. Isso é explosivo para o socialismo. Tá? Isso é explosivo para o socialismo, porque une a classe operária aos setores populares, que tendem a se esquerdizar, que tendem a ir para o campo da esquerda por baixos salários, por vida precária. Então, imagina por exemplo, um petroleiro da Petrobras dificilmente vai participar da Revolução Brasileira, mas a periferia vai, provavelmente, tá? É difícil improvável achar um bairro da periferia, um morro, uma comunidade que no momento tenso não participe da Revolução Brasileira. Já os petroleiros, eu tenho dúvidas, sérias dúvidas, se os petroleiros com salário acima da média participarão da Revolução Brasileira, mesmo sendo operários, tá? Agora vamos para a questão da superestrutura, ou seja, tanto a superestrutura objetiva, que é centralmente as instituições, as organizações e as mentalidades, tá? Eu preciso fazer um parêntese aqui, que mentalidade se disputa, ou seja, ela é muito móvel. Se você tem uma crise econômica muito dura e você tem um trabalho de agitação e propaganda muito forte, você pode ganhar a consciência da maioria dos trabalhadores e de parte da classe média para o seu projeto. Então ela se move. Agora a gente tem um diferencial. Aqui no Brasil o marxismo é muito forte. Tá? A gente não tem noção do quanto é forte o marxismo socialmente aqui no Brasil. No Canadá, ou na Suíça, ou talvez até no Japão, mesmo por todos os problemas que o Japão tem, o marxismo não é tão forte, tá? O Japão eu poderia até fazer uma exceção, mas tem muitos países desenvolvidos e atrasados, inclusive atrasados, em que o marxismo não é forte. Aqui nós temos muitos tipos de marxismo.
Nós temos os trotskistas, por exemplo, nós temos o pessoal da crítica do valor. Então, assim, nós temos uma rede de tipos de marxismo, um caldo cultural marxista que é muito importante. É uma conquista importante. Lógico, nós somos minoritários na universidade, nós somos, às vezes, até perseguidos na universidade. Mas existem centros marxistas, grupos marxistas, trabalho marxista. Nossos pesquisadores costumam ser os melhores. Mesmo se a gente incluir pesquisadores de esquerda que não são marxistas, tendemos a ser os melhores, os esforçados, os mais responsáveis com pesquisa. A gente não faz uma pesquisa de doutorado para guardar na biblioteca para sempre, a gente quer publicar o livro, quer que a coisa aconteça. Então isso é importante, nós temos partidos marxistas e tradições marxistas bem variadas, isso é um caldo cultural muito bom. Tá? Outra coisa, a gente é muito sabido que o nosso povo, não a classe média propriamente, mas o povo é de esquerda nos valores da economia e conservador nos costumes. Tá? Os trabalhadores são conservadores nos costumes, mas na economia eles são de esquerda. Isso é uma conquista, tá? Isso é um ponto positivo para um país que viveu basicamente ditaduras durante muito tempo. Ter esses valores é uma conquista. Só que até nisso a gente tem uma vantagem, porque as novas gerações são menos conservadoras, tá? São mais tolerantes. Então a gente até nisso até nessa dificuldade que são os costumes conservadores, a gente está melhorando, tá? Devo levar em conta um ponto que eu esqueci de falar, que é sobre as classes, que nós somos um país urbano. Veja, no início do século XX, quando teve a Revolução Russa, nós éramos um país rural que plantava café, basicamente, que exportava café. Hoje nós temos uma grande indústria interna, a gente exporta alguns produtos industriais, nós temos uma grande classe operária, nós temos setores não operários precários, nós temos grande concentração bancária, grandes bancos, grandes grupos de comércio, temos muita matéria-prima. Então, assim, a burguesia se torna parasita, isso é fácil de ver que a nossa burguesia é parasita, ela nem sequer investe. E nós temos uma urbanidade muito grande. A urbanidade é a casa do socialismo, é a casa da democracia operária. Tá? A urbanidade permite o encontro, o jogo de ideias, a revolta, a revolução, a organização. Tá? Então, no início do século XX, na Revolução Russa de 1917, o Brasil era 90% camponês, hoje é 90% urbano. Entende? De grandes cidades a pequenas cidades, mas assim, urbano. Isso é uma mudança radical. Veja, nossa indústria não tem para onde sair mais, porque tem a concorrência da China e de outros países. Só a Revolução Socialista garante o desenvolvimento da nossa indústria. Nós só podemos desenvolver o agro de forma a não destruir o meio ambiente se a gente implementar o socialismo. Os bancos têm que ser unificados num banco único, que é permitido que é feito no socialismo, tá? Então, assim, todos esses fatores reunidos provam que a estrutura da sociedade está pronta para o socialismo, não a conjuntura. Eu arrisco aqui dizer que se a gente tiver uma crise mundial esse ano e se espalhar com o tempo no Brasil, se a gente tiver uma esquerda revolucionária capaz de fazer o dever de casa, não é nem fazer coisas extraordinárias, é o dever de casa, a gente tem chance de conseguir uma situação revolucionária no Brasil. Se não agora, nessas próximas 2, 3 décadas, essa oportunidade finalmente está chegando. Tá? O momento mais importante da história desse país e do mundo. Porque tem uma crise estrutural, uma crise sistêmica que eu trato no meu livro, que eu convido a ler. Por último, a gente tem uma quantidade enorme de letrados. Tá? Nós nunca tivemos tantos letrados com capacidade ou com potência de ser capaz de lidar com o mundo. Então, a quantidade de especialistas, de engenheiros, de arquitetos,
de economistas, de administradores e tudo mais, é uma coisa que nós nunca tivemos assim. Nós realmente temos muito. Nós temos gente que anda de Uber e é formada em engenharia, tá? Então há um desperdício de capacidade humana no Brasil com a decadência do capitalismo brasileiro. Mas essa decadência pode ser revertida com a Revolução Socialista. Então nós temos todas as condições, nós vimos a economia, vimos as classes, vimos as superestruturas, e a gente tem as condições básicas, melhores até do que outros países também maduros para o socialismo, que permite uma revolução brasileira, tá? A revolução internacional, a revolução tende a ocorrer primeiro em países atrasados, como o Brasil, e tende a se espalhar até para países que não são maduros para o socialismo. Então um país africano que é muito rural, ele pode se tornar socialista se o Brasil sair em socorro desse país, tá? Sair em apoio desse país. Se um país como o Brasil, como os Estados Unidos socialista, como a Europa socialista, sair em apoio desse país africano. Então, assim, é isso. Eu sei que é um tema às vezes que causa polêmica e tudo mais, é um vídeo também para atrair as pessoas para o meu canal, mas há muito tempo eu penso em fazer sobre isso, ou seja, nós temos todas as condições, não são perfeitas, mas quase assim, nós temos as condições para fazer o socialismo no Brasil. A China levou, não só a China, a Índia também, mas a situação global e a situação interna levou à decadência do capitalismo brasileiro. Quando o Brasil se tornou urbano, a luta de classe se tornou urbana. Logo, não valia a pena o imperialismo investir em empresas no Brasil. Então, o imperialismo passou a investir em empresas num lugar mais fácil de explorar, que foi a China. Então, tanto por questões internas, tanto por questões globais, o Brasil entrou em decadência no seu capitalismo. E só a Revolução Socialista pode resolver isso, tá? Isso não é uma afirmação de fé, é uma afirmação honesta. O Ciro Gomes tenta fazer isso e ele é boicotado. Ele tenta fazer uma restauração do capitalismo brasileiro e é boicotado pela própria burguesia. Então, assim, nós temos uma situação imperfeita, mas é boa o bastante, tá? Para fazer uma revolução social. A questão é formar o partido necessário para isso. Nós não temos esse partido. Nós tivemos ensaios dessa tentativa que degeneraram e tudo mais. É uma questão que eu não quero entrar aqui para não entrar em polêmica desnecessária. Mas nós temos correntes, tanto dentro do PSOL, nós temos gente honesta dentro do PCB, tem gente honesta dentro do PSTU. Então tem mecanismos para poder a gente ter a condição para surgir um mecanismo revolucionário. Mas para isso a gente tem que acertar, tem que aprender, tem que ser honesto e corrigir nossos erros, tudo mais, tá bom? Tem que saber ouvir também. É isso e até o próximo vídeo.